Bom, gente, estou de volta e é o seguinte, você sabia que a qualidade do esperma pode ser determinante para o sucesso de uma gravidez? Pois é, para explicar mais sobre este assunto, e tenho aqui a presença agora do andrologista, o doutor Eduardo Miranda. Bom dia, doutor. Bom dia, Antônio. Bom dia, espectador. Doutor, agora justamente falando para quem está em casa em relação à qualidade do esperma, como é que as pessoas de casa podem saber se o esperma é de qualidade ou não para a tão sonhada gravidez, para quem faz planejamento durante muito tempo? Geralmente em casa recentemente demora um ano ou dois ali para o primeiro filho. Bem, essa é uma pergunta bem complexa, porque o espermograma, que é o exame que avalia o esperma, ele tem várias limitações. Então a gente não sabe ao certo, né, qual é o fator determinante para a gravidez no espermograma. Né? Tem gente que tem boas concentrações, mas a motilidade não é tão satisfatória, acaba não conseguindo. Tem gente também que tem motilidade muito boa, mas não tem uma quantidade suficiente. Né? Eu costumo dizer que o espermograma ele não é um bom exame para avaliar a qualidade do sêmen. Tem gente que tem espermograma ruim e engravida fácil, gente que tem espermograma muito bom e enfrenta graves dificuldades, né? Olha, já tem gente ligando para cá. Caso você queira participar, 3486-1721 dessa entrevista, você pode ligar. E se não quiser se identificar, não tem problema, a produção passa para a gente a pergunta e nós não falamos quem ligou para cá. Já chegou uma pergunta para a gente aqui, doutor, a pessoa que não quis se identificar, que faz o seguinte, o homem quer entender se ele produz esperma até que idade, no caso, para poder engravidar a sua parceira. Se é durante um determinado período, que nem a mulher, por exemplo, a mulher já tem uns 40 anos ali em relação aos óvulos, mas ele quer entender em relação ao homem. O esperma é a vida toda ou existe um período? Sim, não. O homem é a vida toda. Na verdade, quando o homem se mantém saudável, ele mantém a produção ao longo de toda a sua vida. Né? Não é incomum você ouvir história de pacientes que foram pais com 70 anos, 80 anos. Só que há uma tendência natural de uma piora da qualidade seminal. Né? Pode ser que pacientes mais idosos, geralmente pacientes com mais doenças, pressão alta, diabetes, obesidade, testosterona baixa, enfrentem maiores dificuldades. Quanto mais jovem, teoricamente há uma chance maior, mas essa produção não para quando a pessoa se mantém saudável. Só que eu tenho que alertar que muito se fala sobre a idade materna avançada, ou seja, a mulher depois dos 35 anos sofre uma queda na qualidade. O homem não tem muito essa definição de uma idade avançada, mas acredita que acima de 45 anos haja sim uma piora da qualidade do material genético dos espermatozoides, podendo aumentar as chances de doenças genéticas também dos filhos, né? Doenças genéticas, doenças psiquiátricas, entre outras. Isso é para os homens não esperarem tanto, né? Quando a gente fala em questão sobre o exame, a gente fica pensando do quê? Se é para engravidar mais rápido ou se precisa fazer algum tipo de tratamento. Quando eu digo assim, esse esperma não é um esperma bom. Além disso, é só na questão de como da rapidez engravidar ou pode trazer outros problemas também? Se, por exemplo, alguma doença genética ou atribui alguns outros fatores nesse esperma? Sim, são duas vertentes, na verdade. Né? Porque, como eu disse, a gente não pode botar toda a culpa no esperma, nem toda a culpa nos óvulos da mulher. Geralmente, quando há uma dificuldade, é um problema de interação. Né? E isso aí faz com que a avaliação fique bem complexa. Né? Eu não sei se eu já comentei com você antes, mas até 50% dos casos, dos casais que estão tendo dificuldade, o homem está contribuindo. Ou é simplesmente o principal fator. Tá? Então, a tendência é que você tenha que melhorar os dois, né, para poder que haja essa gravidez. Quanto à questão de doenças, de forma natural, não há um aumento do número de doenças, porque os espermatozoides que são de pior qualidade, geralmente eles não conseguem fecundar os óvulos. Né? E a própria natureza, existe um certo controle da natureza. Né? Geralmente os fetos, os embriões são mal formados, acabam sendo abortados de forma espontânea. Agora, doutor, pesquisas indicam que, de acordo com o passar do tempo, a qualidade dos espermas vem caindo. Por que isso pode estar sendo levado? Sim, nas últimas 5 décadas foi visto que a qualidade do sêmen da população como um todo tem caído. Tanto que os valores considerados normais, a cada revisão da OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem caído. Cada vez você precisa de menos para ser considerado normal, porque de toda a população tem caído. Ninguém sabe ao certo o motivo dessa questão. Acredito que seja um pouco do nosso estilo de vida moderno, que os homens eles estão mais obesos, têm mais doenças, menos atividade física, pior qualidade da dieta. Isso tudo como um todo tem diminuído a qualidade. Né? Outros antropólogos eles falam que talvez isso seja uma evolução da espécie para diminuir a superpopulação da Terra.
Então, essa é uma incógnita, a gente não sabe ao certo. E quando a gente fala sobre tecnologia e fala em relação à qualidade do esperma, e contribui a tecnologia para esse declínio? De certa forma, sim. Eu acho que com a tecnologia as pessoas estão mais sedentárias, né? Tem um estilo de vida super corrido, super estressado, todo mundo conectado o tempo todo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. E isso aí, sem dúvida, tira um pouco da saúde do indivíduo, saúde mental, saúde física, uma boa qualidade de alimentação, enfim. Então, talvez seja nesse aspecto que a tecnologia impacta mais. Né? Há também controvérsia sobre o uso abusivo, né, de ondas eletromagnéticas em celulares, em laptops, mas isso aí não tem uma comprovação muito contundente a respeito disso. Chegou outra pergunta de um telespectador, podem continuar ligando, a gente não identifica o telespectador, mas a gente faz aqui a pergunta para o doutor sim. Ele quer entender o seguinte, geralmente a mulher pode congelar os óvulos para quando quiser ali justamente ter uma gravidez, principalmente agora que as pessoas têm plano de carreira, né? Sim. Se preocupa mais também um pouco mais com a carreira profissional, muitas realizações pessoais e quer ter ali, engravidar no momento que ela acha certo. O homem também pode fazer isso? Essa é a pergunta do nosso telespectador. Ele pode também congelar o esperma para futuramente ele conseguir justamente aí junto com a sua esposa ter um filho? Sim, isso é muito mais verdade para as mulheres, que teoricamente os óvulos têm uma data de validade. Para os homens, como eu falei, é uma queda lenta e gradual. Se você esperar 10 anos, muitas vezes não há uma queda significativa na qualidade do sêmen. Sim. No entanto, para pacientes que serão submetidos a algum tipo de tratamento para câncer, alguma doença grave que tem um tratamento mais moderno, como radioterapia, terapia imunológica, que pode haver um problema na produção, esses pacientes, sim, eles não só podem, como devem congelar, porque caso haja um prejuízo definitivo e irreversível à produção do espermatozoide, ele tem um futuro, a paternidade futura garantida, né? Então há um espaço, mas isso tem que ser discutido caso a caso. Né? Alguns pacientes que vão fazer vasectomia por algum motivo ou outro, doença da mulher, mas não tem certeza se no futuro eles ainda podem querer ter um filho, eles podem sim fazer um banco de sêmen, uma reserva para o futuro, congelar. Chegou mais uma pergunta e a pergunta é a seguinte, quem tem... Por favor, produção, pode repetir para mim, por gentileza? Quem tem câncer de próstata, pode interferir aí na qualidade do sêmen? Geralmente não, tá? Os cânceres de próstata, eles se localizam numa zona da próstata que é meio por fora do setor de produção do sêmen. Então, geralmente não há um problema. No entanto, os tratamentos para o câncer de próstata, seja a cirurgia, seja a radioterapia, seja a hormonioterapia, elas acabam com a capacidade do homem poder ter filhos. Como eu falei, a questão do câncer, aqueles homens que têm câncer de próstata e têm um desejo de ter filho, antes de se submeter a qualquer tratamento, eles devem fazer uma criopreservação, um congelamento de sêmen para evitar problemas futuros. E quando a gente fala sobre álcool, tabaco, entre outras drogas, o que é que isso também pode implicar para a perda da qualidade? Sim, eu costumo dizer que a melhor maneira de melhorar a sua qualidade do seu sêmen é melhorar a sua saúde como um todo. Né? O espermatozoide, ele é produzido por uma célula que é extremamente sensível ao estilo de vida. Né? A mulher é um óvulo por mês, o homem são milhões a toda hora, é uma produção contínua. Então, células que se multiplicam muito, elas são muito sensíveis. Então, todos os estressores do dia a dia, qualquer tipo de droga, álcool, cigarro, né, até esteroides anabolizantes, vários tipos de drogas, elas têm um efeito deletério, né? Eles prejudicam a qualidade do espermatozoide. Ninguém sabe também ao certo quanto tempo. Tem gente que bebe muito e tem 10 filhos. Tem gente que toma 2 doses por dia e tem um problema às vezes por causa disso, prejudicando a sua capacidade. Então, isso tem que ser visto caso a caso, mas, de uma certa forma, se abster dessas drogas vai melhorar de forma global a qualidade do sêmen das pessoas. E quais são os hábitos que as pessoas de casa podem fazer para ter um sêmen, um esperma de qualidade? Se manter saudável de uma maneira geral, né? Controle de peso, né? Evitar o sobrepeso, a obesidade. A atividade física, não precisa ser um grande atleta, mas para a fertilidade, se você manter uma atividade 3 vezes por semana, aeróbico de 40 minutos, é suficiente para otimizar a sua produção de espermatozoides, né? Se alimentar bem, dormir bem, e combate ao estresse, de maneira geral, né? Então, eu costumo dizer que o espermatozoide é um reflexo da sua saúde, né? E quando a gente fala em relação aos agrotóxicos? E a qualidade do esperma também? Também, os agrotóxicos, eles têm também entram nesse grupo de drogas que tem um impacto na produção. Existem vários tipos, os agrotóxicos mais antigos, eles são mais nocivos. Inclusive tem áreas, né, do Brasil e do mundo onde tem uma alta concentração de plantações com agrotóxicos. Essa população tem uma incidência muito maior de homens com dificuldade para engravidar.
em parte por causa disso. Chegou mais uma pergunta de um telespectador pra gente, que é o seguinte, ele quer entender, ele tem varicocele, não é isso, produção? Ele tem varicocele, ele quer entender qual a relação dessa enfermidade com a qualidade do esperma. O testículo ele é um órgão particular, ele fica fora do corpo do homem, fica no saco. Isso para poder ficar uma temperatura 1 a 2 graus abaixo da temperatura corporal. Né? E varicocele nada mais é do que varizes no escroto. Essas varizes acumulam sangue, acumulam toxinas e têm um potencial de prejudicar a produção de espermatozoide. Então está entre as causas mais comuns de infertilidade ou de dificuldade para engravidar da parte do homem. Okay. Né? O tratamento geralmente envolve uma cirurgia. Né? Muitos casos, né? Infelizmente, é uma coisa bastante comum, mas a maioria dos homens que têm varicocele, eles são férteis. Né? Então, por isso tem que ser feita uma avaliação para ver se aquela varicocele está prejudicando a produção daquele homem. Entendi. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui no Obrigado. Estúdio. Sucesso mais aqui com a gente. Obrigado, viu? Tá certo? Até mais. E para você que nos acompanhou está me acompanhando nesta manhã, fica atento. Ainda hoje vamos falar sobre uma conferência religiosa internacional que será realizada aqui em Fortaleza. Além disso, você tem chulé? Pois é. Por que você está me perguntando isso hora dessa da manhã? Porque daqui a pouquinho eu vou receber uma podóloga. Ela vai listar uma receita que vai fazer você se livrar desse chulé e tenha certeza, rapaz, que é milagrosa. Além disso, vamos falar também sobre os 100 anos aí da Cruz Vermelha. Não sai daí, que é um rápido intervalo, e a gente volta já.